Olá, sejam muito bem-vindos ao Giro Entrevista de hoje e nós iremos falar um pouco de saúde, introdução alimentar dos pequenos, das crianças, que é muito fundamental para elas desenvolverem no decorrer da vida uma alimentação saudável. E eu trouxe aqui comigo a Rosley Visa, ela que é nutricionista aqui do nosso município de Ariquemes. Rosley, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Eu que agradeço e espero contribuir um pouco para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês sobre isso. Muito bem, e antes de nós abordarmos o nosso tema, fala um pouquinho pra gente da sua história, né, na carreira de nutrição. Bom, eu sou formada pela UFMT e já fiz uma pós-graduação em nutrição funcional, tenho mestrado pela Unir e estou trabalhando na área desde 85, é uma área assim que eu sou apaixonada. Muito bem, muito legal. Vamos começar então falando aí o que é a introdução alimentar, porque tem muita gente que não tem conhecimento desse tema e qual que é a importância, né, de estar aí fazendo isso com as crianças. Bom, como a própria palavra fala, a introdução alimentar ela tem que ser algo assim devagar, de forma a introduzir os alimentos. Na fase que a criança está dos 6 meses, quando a gente começa a introdução alimentar até 1 ano de idade, é a fase que a criança ainda está ou usando leite materno ou fórmula. Então é onde os alimentos vão ser apresentados. Então tem que ser devagar e é muito importante também a gente entender que é uma fase que a relação que a mãe estabelece com a criança em relação aos alimentos é essa relação que ele vai ter para o resto da vida. Então por isso a importância de se fazer uma introdução correta. Essa introdução correta ela tem que ser no tempo da criança, devagar, com paciência. A criança ela tem uma capacidade gástrica muito pequena, então a gente não pode comparar uma pessoa de 60 quilos que come 300, 400 gramas com um bebê de 7 quilos. Então ele vai comer bem pouco. Então a mãe ela tem essa ansiedade de ver a criança comendo muito. Então nessa fase da introdução alimentar, a criança vai ter contato com o alimento e não é a quantidade. É a qualidade. Então, a todos os sabores e texturas, as crianças vão ter que estar entrando em contato nesse primeiro momento. Então, não se preocupe com quantidade, e sim com qualidade. Muito bem. E nessa fase, nesse primeiro contato com o alimento, quais que são os alimentos ideais para a mãe estar aí dando para o seu filho? Nossa, é bem difícil de responder, mas a gente vai tentar aí. Então, primeiro, a criança tem que entrar em contato com o alimento um por vez, né? A gente não pode pôr no pratinho da criança vários tipos de alimentos que ela vai ficar meio perdida. Então, ela tem que entrar em contato com o alimento para ela sentir o sabor, o odor, pegar no alimento. É importante a criança pegar. Existem 2 métodos de introdução alimentar que a gente pode tentar praticar em casa, que chama o BLW e o Bliss, que é uma sigla em inglês, mas é só para diferenciar um do outro. O BLW, a criança mesmo, ela vai pegar o alimento e comer sozinha. O Bliss já é participativo, a criança pega e a mãe também ajuda. Então, nesse primeiro momento, a partir do 6º mês, a primeira coisa a gente tem que corrigir a postura. A criança tem que estar sentada a 90 graus. Se ela for um pouquinho para frente, vai dificultar. Então, se ela não estiver sentadinha a 90 graus, a mãe pode colocar uma fraldinha, colocar na cadeira. E aí a criança vai entrar em contato com esse alimento já na posição correta. E aí a mãe vai introduzindo junto com a própria participação da criança, apresentando esses alimentos. No momento, ela não vai comer muito, mas ela vai entrar em contato com esse sabor. É importante também tocar, porque na mão existem terminações nervosas e a criança ela faz uma troca ali com o alimento. Então ela toca, ela pega, ela sente a textura, ela vai sentir o sabor. Então é assim, nós vamos apresentar todos os alimentos até 1 ano de idade. Quando você perguntou quais os alimentos, eu vou falar qual que não pode já, ótimo, tá? Que isso aí é importante. O sal, até 1 ano de idade, a gente não pode, a criança não deve experimentar, porque o sistema renal dela ainda não está maduro o suficiente. E o açúcar até 2 anos de idade. Então, até a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não dar nem suco para a criança até 1 ano. E é muito comum a gente ver mães colocando suco na mamadeira ou mesmo no copinho. Então, suco, na minha prática, eu não falo até 1 ano, eu já falo até 2 anos.
mas a recomendação é até 1 ano não se dá suco. Então, os 2 alimentos que a gente não pode dar para a criança é o açúcar e o sal. Até 1 ano o sal, até 2 anos o açúcar. Então, a criança, no caso, durante esse período, o único líquido que ela fica ali consumindo é água. Água, inclusive nem água de coco. Nem água de coco? Não. Muito bem. Então, fala pra gente aí uma receita rápida para a mãe que está em casa fazer para o seu filho. Bom, em relação à introdução alimentar, o que eu sugiro? Como as frutas são mais alergênicas, tá? Eu oriento, sempre são, a gente pensa que não, né? Que é porque é fruta, porque é natural, mas tem um grupo de frutas que a gente já sabe, já tem estudos mostrando que são mais alergênicos. Eu gosto de começar a introdução alimentar pelos vegetais, que eles são menos alergênicos, eles não têm assim uma carga glicêmica alta, quer dizer, a quantidade de açúcar. A criança vai gostar de doce, isso é natural, né? Mas daí a gente começando pelas verduras é melhor. Então o que pode começar? Por qualquer uma. Tá? Você apresenta um dia beterraba, outro dia o chuchu, já pode no 6º mês começar com as carnes, você já pode começar ali com as verdurinhas. Outra coisa importante também que eu esqueci de falar, todos os temperinhos estão liberados, todos. Os desidratados como manjericão, alecrim, até a pimenta do reino, o açafrão, tá? A cúrcuma, aliás, o coloral, o açafrão e a cúrcuma é a mesma coisa, o curry, que é um temperinho até mais picante. Então, todos os temperinhos estão liberados. Então, não é para deixar a criança assim, não come sal, a comida dela é ruim, de jeito nenhum. Os tipos de gorduras também são importantes, tá? Eu gosto de oferecer para a criança óleos não refinados. Então, quais são? O azeite de oliva, o óleo de girassol extra virgem, o óleo de gergelim, porque os refinados, a palavra refinado já traduz ali, olha, que passou por um processo na indústria de agregar muitas coisas, muitas substâncias químicas e enzimáticas nesse alimento. Então, tudo que se fala refinado, para a criança não é bom. E uma coisa importante também, que até 2 anos de idade, a criança está em formação, então o imprint genético dela ainda não foi formado. Por isso a gente se preocupa tanto com essa introdução alimentar até os 2 anos de idade. Muito bem. Nessa receita de introdução alimentar, a carne pode entrar? Tem muita mãe que tem dúvida, será que eu dou carne, será que eu não dou? O que você diz sobre isso? Pode dar todas as carnes, tá? Inclusive o cordeiro, né? Porco, tá? Carne de vermelha, o frango e o ovo também. Já é importante começar a introdução do ovo. O ovo, por ele ter um potencial alergênico maior, a mãe tem que ter um certo cuidado ao introduzir o ovo. Então, sempre começar com a gema e, por último, a clara. Então, como que ela faz? Ela começa com a gema 1/4 e espera ver se a criança não tem uma reação. Se tiver histórico familiar de alergia, tem que ter mais cuidado ainda. Se não tem histórico, não se preocupa. Começa com a gema, dando 1/4, depois no outro dia meio e depois no outro dia a gema inteira. E depois a clara, mesma coisa, 1/4, depois meio, depois a clara inteira, já junto com a gema que introduziu, tá? Qual a melhor forma de preparar esse ovo? Pode ser o cozido, ou então ele pode ser na frigideira, em fogo bem baixo, tampadinho, e aí espera coagular a clara, quando ela fica toda branquinha, e aí é a hora de dar esse ovo, tá? Não é aquele ovo esturricado já com aquela parte roxa por fora, não é nada disso. Então, essa é a maneira correta de introduzir o ovo. Não deve deixar o ovo, introduzir esse ovo lá pelo 7º, pelo 8º mês. Por esse potencial alergênico, se você introduz um pouco antes, os estudos mostram que é melhor. É melhor, né? Então, quais são as consequências, por exemplo, do pai, da mãe, que não aplica essa introdução nos seus filhos? Tem uma consequência aí para o resto da vida? Como é que funciona essa parte? Olha, é horrível, né? Quando essa introdução é feita ruim, porque, na verdade, a criança está sendo apresentada para os alimentos. Quando você faz a introdução errada, a seletividade mesmo começa aos 2 anos. Então, o importante agora é apresentar os alimentos e não ele comer bem agora, é apresentar, porque ele vai começar a ser seletivo aos 2, aos 3 anos. Então, o objetivo é comer bem para o resto da vida. Se essa introdução não for feita correta agora, depois aí você vai sentir as consequências disso.
Muito bem. Estamos chegando então ao fim do nosso Giro Entrevista de hoje. Doutora, você quer deixar as suas últimas considerações? Olha, deixar para a mãe assim, não ficar tão preocupada, porque o peso da criança é referenciado pelo próprio percentil que ela nasce. Então, o bebê tem que ter uma leve reserva, ele não tem que ser gordo. Então, esse percentil que a criança nasce, olha só o espaço que ele vai de 10 ao 90. Então, se a criança nasceu no percentil 10, ela não vai chegar no percentil 50, 60, 70. Ela vai ser aquela criança que nasceu no percentil 10. O que a mãe tem que ver é o desenvolvimento dessa criança na altura, se ele não está perdendo, se ele não está desenvolvendo e se ele não está perdendo peso. Agora, ela vai acompanhar esse percentil. Então, a criança tem a característica dela, entendeu? Então, não fique tão ansiosa em relação a esse ganho de peso, ou não ficar falando também que meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, porque a criança, ela não fala, mas ela já entende muita coisa. Sim. E não ficar comparando o meu bebê com o bebê da vizinha, com o bebê da amiga. Cada bebê é diferente um do outro, assim como a gente, né? Tem dia que eu estou comendo menos, tem dia que eu estou comendo mais. O bebê é a mesma coisa. Tem dia que ele vai comer mais, tem dia que menos. Lembre-se sempre, você está apresentando os alimentos para o seu filho até 1 ano. E até 1 ano de idade, o mais importante é o leite materno e a fórmula, se ele usa a fórmula. Não é os alimentos. Isso tem que ficar bem claro. Ok, muito obrigada, doutora, pela sua participação. E chegamos Eu que agradeço. Chegamos então ao fim do nosso Giro Entrevista de hoje e voltamos agora para os estúdios do Giro Cidade.